essa questão, nós precisamos fazer uma distinção. A distinção, para tratar aqui de um vício, que seria o pecado contra a pureza, o pecado contra a castidade, a distinção entre o incontinente e o intemperado. Então, num certo vício, nós temos duas categorias: o incontinente e o intemperado. Quem é o incontinente? O incontinente é aquele que, sob o efeito da tentação, ele acaba lutando e não resistindo, e em algum momento ele cede. Mas ele cede por fraqueza. Ele cede, ele peca por fraqueza. E depois que passa a tentação, depois que passa justamente a paixão, ele se arrepende. Ele procura se refazer, ele procura se confessar. Agora, nós temos uma outra categoria, que é a do intemperado. O intemperado, ele já avançou muito num certo vício, a ponto de cometê-lo mesmo sem sofrer nenhuma tentação. Ou seja, não é que o pecado vem até ele, é ele que vai até o pecado. Ele peca por malícia. Ele peca porque ele tem uma vontade muito apegada àquele vício, a ponto de cometê-lo mesmo sem sofrer tentação. Nesse segundo caso, a pessoa já começa a justificar o seu pecado. Já começa a criar razões para justificar o seu estado de vida, porque ele não quer mudar. No primeiro caso, a mudança é mais fácil. Agora, se ela não se emenda, ela vai se afundando cada vez mais e, de repente, de incontinente, ela passa a intemperado. Ou seja, começa a justificar esse estado e justificar que não vale a pena se confessar, não vale a pena rezar, será assim para sempre, todo mundo é assim, e assim por diante. Então se torna um intemperado. Feita essa distinção, vamos agora às consequências do pecado de impureza no namoro. Primeira consequência é que a impureza ela se opõe à prudência, à virtude da prudência. Então, a impureza se opõe à virtude da prudência. Bem, São Gregório Magno, ele enumerou 7 filhas da luxúria, ou seja, 7 vícios que nascem da luxúria. E dessas 7 filhas que ele enumera da luxúria, 3 delas são pecados contra a prudência. 3 são pecados contra a prudência. Vamos considerar um pouco mais isso. Bem, o primeiro ato da virtude da prudência é aconselhar-se. 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 A prudência é aquela virtude que nos ajuda a escolher o meio mais adequado para se realizar uma certa ação. É aquela virtude que vai considerar todos os meios que temos à nossa disposição e escolher o que é mais adequado para se atingir um certo fim. Então, qual que é o primeiro ato da prudência? Aconselhar-se. Ou seja, procurar conhecer quais são os meios que nós temos à nossa disposição antes de executar uma ação. Então, o homem prudente indaga quais são os meios que eu tenho à minha disposição para realizar uma certa ação. Ora, a luxúria corrompe esse primeiro ato da prudência, porque o impuro age por precipitação. Então, primeiro vício contrário à prudência, precipitação. Então, um sujeito que está muito, enfim, apegado a esse pecado da impureza, sobretudo se ele se encontra nessa categoria do
intemperado, tamanho é esse seu apego desordenado ao deleitável, que ele já não reflete mais sobre os riscos ou os danos desse pecado. Então ele começa a agir por precipitação. Ou seja, ele já não indaga mais, não pede conselho, não reflete mais, não pede conselho aos pais, não pede conselho ao diretor espiritual, ao confessor. Ele começa a agir por impulso. Então nisso consiste essa precipitação. Começa a agir por impulso. Então ele deixa de indagar, aconselhar-se, ele começa a agir por impulso. Já não reflete mais sobre os riscos ou os danos, começa a agir por impulso. Então, por exemplo, alguém começa a agir por precipitação, por exemplo, cometendo pecados com uma namorada, assumindo o risco de que, bom, pode ser que haja uma gravidez antes do matrimônio, ou uma traição no matrimônio também, no caso de um cônjuge que trai durante o matrimônio, enfim, age por impulso, não reflete nos riscos de que a traição seja descoberta, risco de uma doença contagiosa e assim por diante. Então, a impureza corrompe esse primeiro ato da prudência, a pessoa começa a agir por precipitação, por impulso. Ela já não se aconselha mais nem com a sua razão, e menos ainda com as outras pessoas. O segundo ato da prudência é julgar. Julgar. Por quê? Uma vez que nós conhecemos quais são os meios que nós temos à nossa disposição para se cumprir uma certa ação, agora nós precisamos escolher qual deles nós vamos usar, enfim, para cumprir uma certa ação. Então, a pessoa julga qual é o meio que eu vou escolher para realizar uma certa ação. Qual é o meio mais apropriado? E a luxúria também corrompe esse segundo ato da prudência. E aqui nós temos o vício da inconsideração. Inconsideração. Eu gosto de comparar a inconsideração com uma certa miopia da inteligência. Ou seja, quem começa a desenvolver esse vício da inconsideração, essa pessoa, ou ela despreza os bons princípios, ela faz de conta que não está vendo, faz de conta que não está vendo. Ou ela se esquece desses bons princípios. Ela começa a julgar a partir das suas paixões e como que não quer ver o que a razão lhe diz, ou ela se esquece do que a razão lhe diz. Então, não quer ver, por exemplo, a consciência acusa e a pessoa continua. Ela faz de conta que não está vendo, ela age movida pelas paixões. A partir de agora, quem a dirige são as suas paixões. Ou então, o que é pior, a pessoa até gostaria de se converter, gostaria de mudar de vida, mas ela já não sabe mais como é que faz para voltar para Deus. Porque ela pensa, como é que agora eu vou retornar porque eu sou tão pecador, eu fiz tantas coisas horríveis, não vale a pena, Deus não vai me receber mais, o padre não vai me receber mais. Então, mesmo que a pessoa tenha lido tanto, tenha estudado tanto, tenha ouvido tantos sermões, é como se ela tivesse se esquecido de tudo aquilo. É uma certa miopia espiritual. Ou ela despreza a luz da razão, ou ela como que não consegue mais nem lembrar dos bons princípios, daquilo que a razão diz e, sobretudo, aquilo que a fé nos ensina, a luz da fé. Então, ou é um desprezo ou é um esquecimento. A pessoa começa a não ver mais tudo aquilo que ela tinha lido, aprendido durante anos, em consideração. É uma certa miopia espiritual. E o terceiro ato da prudência é comandar.
Consiste nessa ordem que a nossa razão dá para a nossa vontade, para que a nossa vontade execute aquilo que foi julgado, para que a nossa vontade execute. E aqui também a luxúria corrompe esse terceiro ato da prudência, porque a pessoa desenvolve o vício da inconstância. Inconstância. Ou seja, a pessoa até toma uma boa resolução e de repente ela não consegue mais sustentar essa boa resolução e ela desiste. Então ela cai nesse vício da inconstância. Ele não consegue, o impuro, a pessoa que caiu nesse vício profundamente, ela não consegue perseverar na virtude porque ela lhe parece muito árdua, em razão de um grande apego ao deleitável. E por isso, quando vê que é muito árduo, desiste. Desiste facilmente. Então, acaba desenvolvendo esse vício da inconstância. Ora, a inconstância, ela é parte da fortaleza. Então, a impureza, ela não corrompe apenas o nosso apetite concupiscível, ela corrompe também o nosso apetite irascível. Nós temos na nossa alma dois apetites. Apetites. O concupiscível e o irascível. O concupiscível consiste nessa nossa relação com o bem deleitável. Com o bem deleitável. E aqui nascem as paixões dirigidas ao bem deleitável. O amor, o desejo e assim por diante. E aqui nós temos uma relação com o bem árduo. E aqui nascem as paixões do bem árduo. A ira, ou seja, eu preciso lutar para que eu possa atingir uma certa coisa que custa trabalho, esforço. A ira. Ou então quando eu vejo que aquilo ali é impossível, ou então que, enfim, que uma coisa muito arriscada, eu começo a desenvolver o temor, coisa muito que pode me prejudicar, já começo a desenvolver o temor. Então, as paixões que nascem da nossa relação com o bem árduo. Nós temos dois apetites, e desses dois apetites nascem muitas paixões, muitas paixões. Temos as paixões relacionadas ao bem deleitável e as paixões relacionadas ao bem árduo. Então, aqui no concupiscível, nós temos uma grande virtude que nos modera, que é a temperança. E no irascível, nós temos uma grande virtude que nos modera, que é a fortaleza. A castidade, ela é filha da temperança, enquanto que a constância, ela é filha da fortaleza. Então veja, a luxúria não só se opõe à virtude da castidade, mas ela vai, por extensão, corrompendo até mesmo a constância, que é filha da fortaleza. Então é como um câncer que vai se alastrando no nosso organismo espiritual. E isso é ainda mais verdade por causa de uma outra questão. A prudência, ela é uma virtude diretiva. Como assim uma virtude diretiva? Porque ela dirige as outras virtudes. A prudência dirige as demais virtudes. Então, prudência, virtude diretiva. Eu falei que a prudência é aquela virtude pela qual nós vamos escolher qual é o meio mais adequado, nós vamos deliberar dentre vários meios qual é o mais adequado para nós praticarmos uma certa ação. Ora, isso vale para todas as virtudes. Se eu quero praticar, por exemplo, a virtude da estudiosidade, para que eu seja uma pessoa que estude de maneira eficaz, quais são os meios que eu posso escolher? Se eu quero praticar a virtude da temperança, se eu quero praticar a virtude
enfim, da religião, se eu quero me tornar uma pessoa mais devota, o que eu devo fazer? Então eu devo escolher os meios para praticar a religião, para praticar a virtude da estudiosidade, e assim por diante, para praticar a mansidão e todas as demais virtudes. Então tudo isso, de uma certa maneira, é dirigido pela prudência. Ora, se nós corrompermos a nossa prudência por causa da luxúria, é o edifício espiritual como um todo, é o edifício das virtudes como um todo que acaba se arruinando. Então a gente vê que esse vício ele é como um câncer da nossa alma, que vai corrompendo as demais virtudes. Então veja o grande dano que esse vício causa.